Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e eu quero falar para vocês hoje nesse vídeo 5 estratégias para você aprender a ouvir o seu paciente de forma correta e assertiva e para que esse exercício de ouvir seja parte do seu processo de anamnese, de avaliação de forma precisa. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, antes de eu continuar nesse vídeo, vou pedir para você fazer aquele favor. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, além disso, manda esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, naquele grupo de osteopatas, de quiropratas, que você sabe que precisam aprender a utilizar a ciência como referência na prática clínica. Beleza? Esse é o seu canal de ciência e fisioterapia para você aprender a usar a ciência no seu dia a dia de forma simples e descomplicada, que é o que eu faço aqui em todos os vídeos. Então, me ajuda compartilhando e fazendo essa informação chegar em mais pessoas, que é o que a gente precisa para melhorar a qualidade da nossa querida e amada fisioterapia. Beleza? Então, é o seguinte, vamos lá. 5 dicas para você ouvir o seu paciente de uma forma mais assertiva, de uma melhor forma, de uma forma que isso seja um parâmetro importante para desenvolver o seu diagnóstico. Então, aquele primeiro contato com o paciente. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. O corpo fala. Então, a primeira coisa é, qual é a sua postura quando você está interessado no discurso de alguém? Você está olhando para baixo, mexendo na caneta e falando assim? Não, né? É a mesma coisa com o paciente. Então, quando o paciente está falando a história dele, contando a história dele, o que que você tem que fazer? Você tem que ficar olhando para ele. Você pode anotar os pontos importantes, mas o tempo todo você tem que falar algumas palavras. Entendi. Para ele poder continuar e incentivá-lo a continuar nesse discurso, que é um papel importante nosso, olhar para ele, de preferência olhar nos olhos, se isso não for invasivo demais para esse paciente, e balançar a cabeça afirmativamente, como se você estivesse entendendo o discurso. Essa é sua atitude corporal numa escuta ativa desse paciente. Então, essa é a minha primeira dica. Se coloca numa postura que o seu interlocutor, que o seu paciente perceba que você está interessado por essa história. Segunda dica: não julgue e não interrompa o paciente. Alguns estudos demonstram que o paciente, quando começa a conversar sobre o caso dele com um profissional de saúde, ele acaba sendo interrompido entre 26 e 49 segundos. Você já imaginou? Você está com um problema de saúde, você está com uma dor na coluna, aí você procura um fisioterapeuta, e aí você começa a relatar o caso, e em 26 segundos esse fisioterapeuta já começa a querer te interromper e falar alguma coisa. Ou em 1 minuto ele começa a querer falar em cima de você. O que que você tem que fazer? Não julga, não interrompa e escute esse paciente. Marca no relógio, quando ele começar a falar, dá para ele 3 minutos, até você começar a interromper e perguntar alguma coisa. 3 minutinhos para o seu paciente falar, é a segunda dica. Regra dos 3 minutos. Terceira dica, evite distrações. Então, evita na hora que o seu paciente está falando, você olhar no seu celular, você fazer alguma outra coisa enquanto ele está falando com você, tentar arrumar a sala, alguma coisa assim. Não, não, não. Na hora que o paciente está falando, você presta atenção nele integralmente. Então, evita qualquer tipo de distração, tanto para você quanto para ele. Uma anamnese do seu paciente com ele mexendo no celular não é igual. Imagina você mexendo no celular que tem que fazer essa escuta ativa. Não vai dar certo. Então, evita qualquer tipo de distração. Dica número 4: pense e analise o que ele está falando e anote as partes importantes. Então, pensa no que ele está falando, analisa o que ele está falando, e aí você vai anotar e colocar no seu diagnóstico, no seu relatório, as partes importantes desse discurso. Então, escuta o seu paciente e coloca no relatório as partes mais importantes do seu discurso. E o quinto passo é o seguinte: é basicamente você entender a diferença de ouvir e escutar. Escutar, você está escutando um barulho lá longe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Você não consegue identificar o que que é esse barulho, quem fez, quem não fez. Escutar é uma coisa que você faz de forma passiva. Você escuta com um monte de coisa. Só que ouvir é uma coisa que demanda atenção, demanda cuidado, demanda organização. Então, ouça o seu paciente ao invés de escutá-lo. Ouça ao invés de escutá-lo. Ouvir é uma coisa ativa, é uma coisa interativa, demanda atenção, demanda cuidado. Então, vamos recapitular? Primeira coisa, sua postura corporal. Segunda coisa, não julgue, não interrompa. Terceira coisa, evite distrações e olhe nos olhos. Quarta, pense e analise o que seu paciente está falando. E quinta, ouça e não escute esse paciente. Beleza? Faz essas coisas e coloca aqui nos comentários o que que mudou na sua avaliação, na sua anamnese. Beleza? Valeu, é nóis. Um beijo e até a próxima.